Olá, tudo bem? Eu sou Priscila Tardem, sou advogada e hoje eu vim falar sobre a pensão alimentícia. Como que ela é calculada? A gente já sabe que normalmente quando o alimentante, aquele que tem a obrigação de prestar alimentos para o filho, ele exerce uma atividade fixa numa empresa, ele tem um contra-cheque, ele tem um vínculo empregatício, então ele vai pagar sobre uma porcentagem do salário dele. Só que eu trouxe aqui a advogada trabalhista Regilene Adame, que ela vai explicar para vocês como é que funciona esse cálculo, sobre quais parcelas da remuneração que a porcentagem da pensão alimentícia vai incidir. Ok? Seja bem-vinda, Regilene. A palavra é sua. Obrigada, Priscila. É importante que os ouvintes nossos ouvintes mantenham na mente, né, que pensão alimentícia é uma situação extraordinária, né? O ideal seria que todos os pais e mães mantivessem seus casamentos, as famílias unidas, os dois juntos conseguissem fazer frente ao sustento das necessidades básicas de todo mundo, mas essa não é a realidade que se vê, né? Então, a primeira coisa é se ter em mente que a pensão alimentícia ela é devida pelo chamado alimentante para o chamado alimentado, né? E existem algumas regras. E as situações concretas, de fato, são as mais variáveis possíveis. Então, aqui nós vamos tentar delimitar para um campo mais geral, né? A primeira coisa que eu entendo que deva ficar bem clara na fixação de pensão alimentícia é a definição o mais claro possível na decisão judicial. Né? Então, o juiz ou a juíza, na hora da fixação dos alimentos, ele deva dizer, olha, vai incidir 10%, 20%, 30%, 50%. Né? Eu lembro uma vez, nas priscas eras, né, na época de faculdade, o professor de Direito de Família contando que, às vezes, né, a criatura está tão está tão desejosa de desfazer aquele vínculo, que teve um caso, disse ele, que teve um caso concreto que o cônjuge se dispôs a pagar 80% da remuneração dele para ex-esposa, né? Nossa, esse aí não estava nem acompanhado de advogado, porque advogado nenhum deixaria isso acontecer. Não, eu não sei o patrimônio dele, mas ele deixou, diz o professor que deixou 80%. Mas o importante é que se tenha em mente que a pensão alimentícia é para satisfação de necessidades básicas do alimentado. E essas necessidades básicas do alimentado não necessariamente são aquelas necessidades que eram satisfeitas quando os pais estavam juntos. E isso nós estamos limitando a nossa conversa, a pensão alimentícia entre pai e filho. Pai e filho, né? Existe de filho para pai, ainda existe algumas situações entre cônjuges, né? Mas nós aqui, só para o ouvinte ficar atento, que nós estamos falando da pensão entre pai e filho. Isso. Essa necessidade básica é a básica. Então, porque o alimentado não pode pretender causar asfixia financeira do alimentante. Se separou da minha mãe, se separou do meu pai, então vai ter que pagar aula de tênis, vai ter que pagar aula de balé, vai ter que pagar aula de inglês, de francês, de alemão, tal. Enfim, asfixia, por mais que os dois sejam, o pai e a mãe, sejam obrigados a pagar. Então, dentro desse conceito de satisfação de necessidade básica, né, e a primeira delas é alimentar, né, o vestuário, a educação, né, que são básicas. E tudo dentro também do padrão social da família, né? Do padrão social da família, mas é isso que eu estou dizendo. O alimentado, ele não pode pretender manter o mesmo padrão, vou ganhar uma mesada, aliás, eu vou ganhar uma pensão como se fosse uma mesada, e aí eu vou poder fazer lanchinho no McDonald's todos os dias, eu vou poder ir ao shopping todo fim de semana, né, para manter o mesmo padrão de vida, né? Infelizmente, a sociedade moderna que nós vivemos hoje, ela não nos permite mais isso. Daí, eu queria conclamar a todos os ouvintes, né, que
que estejam nessa situação de solicitação de pensão alimentícia e como pagador da pensão alimentícia, que procurem praticar a justiça filosófica. Não esperem a justiça judicial, que o juiz não consegue fazer justiça. Sabe quem faz justiça? As próprias partes. Então, eu sou tua mãe, eu te devo alimentos, eu tenho a consciência moral que eu te devo alimentos. Independente então, até da existência de uma sentença, né? Exatamente. Eu tô no campo do aspecto fático, tá? Sim. Então, os fatos estão ali, antes da gente ter que pedir para um juiz fixar, nós conversamos, nós entabulamos, tá? Se for o caso de botar por escrito e se pedir uma mera homologação para o juiz, é o ideal, né? Eu conheço casos de que o alimentante pagava mensalmente 50% dos vencimentos dele. Isso ele não vai nem conseguir, né? Convencer o juiz a fazer pagou religiosamente 50% dos vencimentos líquidos. Porque quis. Porque tinha consciência. Também era uma pessoa que nasceu em 1935, né? É outra realidade também, né? Aí o que aconteceu? Quando houve a necessidade não vem ao caso, da formalização da separação, foi mantida aquela cláusula formalmente levada ao juízo, né? A separação foi primeiro a separação judicial, onde foi mantido aquele pacto prévio de 50% do LI, quer dizer, era autorizado só o desconto do imposto de renda e da Previdência, né? Ele, sem juiz mandar, ele depositava, saía os vencimentos, ele depositava. Aí veio a separação, foi só homologada, mantida aquela cláusula que já vinha sendo cumprida espontaneamente, e depois veio o divórcio, foi mantida a mesma cláusula. Então, o ideal é que as pessoas procurem praticar a justiça filosófica, aquilo que cada um sabe que pode pedir, sabe que deve pagar, tem a responsabilidade de fazer. Esse é o ideal. Sim, mas o ideal a gente não vê todo dia, a utopia do Thomas Moros, né? Mas e aí, aí quando chega em juízo, o juiz tem que fixar, pondero que as partes solicitem que fique bem explicadinho sobre quais verbas devam incidir, tá? Por que nós temos? Vamos por lógica, o meu raciocínio é por lógica. É só sobre verba remuneratória. Por que é só sobre verba remuneratória? Porque por força de lei, e aí nós estamos falando de um empregado e de um empregador, por força de lei, o empregado tem garantido um valor mínimo, como salário mínimo, que a lei explica, está aqui, eu não sei se eu reproduzi aqui, é o artigo 76 da CLT, que ele define que salário mínimo é a contrapartida mínima capaz de satisfazer suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Então, e aí no artigo 81 da mesma CLT, ele diz assim, o salário mínimo será determinado pela fórmula XYZ, que representam, respectivamente, o valor das despesas diárias com alimentação, habitação e vestuário. Então, partindo desses dois artigos, que é o que o legislador considera, né, que deva ser respeitado em face da dignidade do ser humano, que está lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, ele entende que o valor que aquele empregado recebe é o valor que vai atender a essas necessidades básicas dele como ser humano. E esses são os remuneratórios, né? Esses são os remuneratórios. É o valor, o salário mínimo. Salário é a contraprestação financeira pelo serviço prestado. Remuneração, e é uma confusão que as pessoas fazem, remuneração é o somatório de verbas de natureza salarial. Que são, muitas vezes, remuneratórias e outras vezes também são indenizatórias. Não, esse é o sinal. A remuneração é a soma de gratificações, de adicionais, que digam respeito à prestação do trabalho. Então, tu tem o salário, as pessoas podem ver que no contra-cheque
tu tem lá o salário ou uma rubrica parecida, o valor pactuado. Sim. Aí tu vem horas extras, é um adicional. É um adicional. Férias, enfim, tira num outro contra-cheque, férias, tá? O adicional de férias, porque as férias é a contraprestação financeira que o empregador concede ao empregado sem que o empregado precise trabalhar. Então ela é remuneratória ou é indenizatória? Remuneratória. Agora, se o empregador não concede férias para o empregado no período devido, aí tem que pagar em dobro. Aí ele vai pagar em dobro indenizando. Aí certo. É que o bicho começa a confundir. Aí o bicho começa a pegar. Então tem valor, metade do valor que vai ser pago vai ser remuneratório e a outra metade vai ser indenizatório. E aonde que entra a pensão alimentícia aí? Pois é, isso que aí que o juiz tem que deixar claro. Né? Porque confunde realmente. Porque, sabe o pior? O pior é que vai sobrar para o empregador. Sim, Porque ele que vai fazer o desconto. Ele que vai fazer o desconto. Se ele fizer o desconto errado, o problema vai ser do empregador, que fez o desconto errado. Não é? Faz sentido. Então, assim, ó, tudo que for verba de natureza contraprestativa pelo serviço realizado, pelo serviço, é de natureza remuneratória. E aí, o artigo 457, também da CLT, ele explica que, ó, compreende-se na remuneração, para todos os efeitos legais, além do salário devido, que é aquele pactuado, Sim. aquele ajustado, e pago diretamente pelo empregador como conta a prestação de serviço, as gorjetas que receber. Parágrafo 1º. Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Certo. Então, até agora a gente sabe que a pensão alimentícia vai incidir sobre o salário mesmo, aquele valor mínimo, né? Sobre o qual vai incidir também as gratificações e as comissões. Hora extra a gente... gratificação. É gratificação também. Então, tudo isso vai haver a incidência da pensão alimentícia. Por isso a gratificação, 13º, é gratificação. Faz sentido. E quais são as verbas indenizatórias que não vão entrar nesse cálculo? Deixa eu só, antes de tu passar para esse ponto, é importante que as pessoas, dentro do que tu falaste, né? Não basta pegar o contra-cheque e sair vendo, ó, quanto é que ele recebeu líquido e incida 20, 25, 30% aqui. Não é. Tá? Porque o parágrafo 1º do artigo 457, aliás, o parágrafo 2º, ele diz assim, as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado no seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração. Isso está na própria CLT. Isso está então a gente CLT. Tem que aplicar também na questão da remuneração, né? Exato. Então um empregado que exerça função viajando, ele vai receber ajuda de custo, mas essa ajuda de custo é para custear a viagem. Então, por exemplo, se eu receber um valor X para poder fazer uma viagem, para gastar gasolina, o que for... Desde que ela esteja conceituada, possa ser conceituada dentro do parágrafo 2º do 457. Não vai incidir. Não incide as verbas alimentares, porque não é considerada remuneração. Então, eu volto a dizer, a minha base de entendimento para que a pensão alimentícia incida só sobre valor remuneratório, é porque a própria lei diz que para alguém poder poder fazer frente às suas necessidades, ela precisa receber a título de salário, e aí o salário, para não confundir as pessoas, título de remuneração, tá, gente? Remuneração é um valor X, tá? Não pode ser menos que aquilo, tá lá na Constituição, ninguém pode receber menos que um salário mínimo. Sim. Não é isso? Então, e o salário mínimo, e também está previsto aqui no artigo 80 e no 76, o que é o salário mínimo, no 76 e 81, o que é o salário mínimo. Então, quando eu presto um serviço, o valor que aquele meu serviço corresponde é o salário, que vai atender às necessidades básicas do alimentado também, num índice percentual, porque não é só o pai ou só a mãe que devam sustentar o filho. Os dois, dentro da sua possibilidade. Sim, tá? claro. E proporcionalidade também. Exatamente. Então, aí vem a segunda hipótese, vem a hipótese de quando é que são verbas de natureza indenizatória? Quando essas verbas forem caracterizadas
Fora, vai parecer meio bizonho, mas assim, não é contra a prestação do serviço. Entendeu? Então, eu trabalhei, fui contratada para receber R$ 2.000, fiz hora extra, trabalho em condições insalubres, ganho adicional de insalubridade. Isso tudo diz respeito ao trabalho que eu desenvolvi e prestei para o empregador. Sim. E me é remuneratório. Então, com base nessas verbas caracterizadas de serviço prestado, de valor contraprestado pelo serviço prestado, tu tem verba remuneratória e aí o índice vai incidir sobre ali. Agora, quando for uma verba de natureza indenizatória, ela não é remuneratória porque ela é esporádica. Certo. Ela é esporádica e porque ela tem um fato gerador diferente. Exemplo, a indenização das férias. As férias, o empregado não gozou férias, trabalhou os 12 meses, ganhou, foi descontado o valor da pensão certinho. Aí, ao cabo de um tempo, o empregado ingressa em juízo e diz: olha, eu não recebo, eu deveria estar de férias, mas eu trabalhei. Eu não gozei férias naquele período. Então, o empregador vai pagar em dobro, mas para indenizar aquele trabalho prestado que não deveria tê-lo sido. Então, nesse caso, não há que haver incidência. É claro, a menos que haja uma ordem judicial no sentido contrário, exatamente, né? Dizendo por isso que eu vai digo, incidir. O ideal é que a sentença fixe, né? Talvez dê até um pouco mais de trabalho, mas normalmente as partes são assistidas por advogados, que diga, olha, vai incidir, se for verba de natureza indenizatória. Bom, também o juiz não pode bancar babá o tempo inteiro dos próprios advogados, né? Há que saber o que é verba de natureza indenizatória ou não. A menos que seja uma sentença, né? Porque aí na sentença as partes também não vão negociar. Vai ser o que o juiz determinar ali. Sim, mas eu estou dizendo, o juiz vai dizer assim, olha, é só sobre natureza remuneratória. Por exemplo, ou então enumerar o que é verba de natureza remuneratória, numerar o que é de natureza indenizatória. Isso é bem padrão, ele vai fazer Ctrl-C, Ctrl-V em todos, né? Não, e não tem cabimento. É a questão da consciência das partes e a competência e responsabilidade do advogado. O que a gente vê na prática, assim, na área de direito de família, é a sentença ou então uma decisão interlocutória, né, definindo os alimentos provisórios, determinando que seja feito desconto sobre o valor bruto da remuneração, deduzidos apenas imposto de renda e previdência. Aí, nesse caso, gera uma confusão muito grande. Porque quando o juiz fala deduzidos apenas, há a presunção de que tudo que estiver no contra-cheque tem que incidir também. Mas qual é a premissa inicial? Que é a questão remuneratória. Não, no exemplo que tu deste, fixo em tantos por cento sobre a renda bruta. A renda bruta. Aí vem a história. Aí a gente pode usar o direito tributário, né? Porque para o direito tributário nem tudo que se recebe é rendimento tributável. A gente vai acabar. E se não é tributável, é indenizatório. É que, na verdade, quem vai acabar fazendo esse cálculo é o RH da empresa. Só que quando chega se fizer errado, vai ficar lascado. Não, sim. Mas quando chega pra gente, né, normalmente o cliente apresenta o contra-cheque e pede, vê se o valor tá certo. E a gente precisa saber justamente sobre quais desses valores que vão estar lá, né, definidos por rubricas, né, quais desses valores que vão ser base para o cálculo da pensão alimentícia. E isso gera, sim, né, uma dúvida muito grande para a gente que é da área de direito de família, porque nem sempre a gente tem um conhecimento tão profundo como um advogado de direito do trabalho. E é por isso que é interessante essa mistura de conhecimentos, né, essa troca de ideias entre dois profissionais de áreas diferentes, porque a gente vai aprendendo um com o outro, né? Outra coisa, Priscila, dentro da questão da indenização, né? Quando o empregado é mandado embora, as verbas rescisórias, né, sobre o que incide, sobre o total, veja bem, tu podes ter no cálculo do termo de rescisão de contrato de trabalho, tu pode ter o aviso prévio indenizado. Aí vai ser indenização. Pois é. Porque ele não foi trabalhado, ele é indenizado. O empregador está dizendo assim, olha, tchau, hein, obrigado, vou te indenizar.
Tá? Tu hoje tem um aviso prévio proporcional. Não houve trabalho naquela proporcionalidade. 3 dias 3 dias a mais a cada ano trabalhado. Né? Sim. Então, digamos, e o empregado tenha trabalhado 10 anos, né? Então, ele vai ter um mês, os 30 dias, que é o aviso prévio normal, e vai ter 3 dias vezes 10, vai ter mais 30 dias somados, mas esses 30 dias não são, já são indenizatórios. Dentro dessa lógica, né, o filho só teria direito sobre 30. Àqueles valores referentes aos dias efetivamente trabalhados. As férias atrasadas, digamos, é difícil tu ver um PRT ter umas férias indenizadas atrasadas em dobro, mas existe. Mas tem que calcular o que não for remuneratório, o que for para tornar indene. Né? Indenização vem de indene, para como se fosse restabelecer a situação anterior. Foi uma situação esdrúxula, extraordinária. Tá? A indenização compensatória dos 40% do FGTS, que é outro exemplo, que as pessoas chamam de multa. Não é multa, gente. Não fala em multa, porque não é multa. Mas a indenização compensatória do FGTS é uma indenização para o empregado pelo tempo de serviço que ele despendeu em prol do enriquecimento ou do auxílio ao incremento econômico daquele empregador. Então, não é remuneratório, não pode incidir. É indenizatório, não pode incidir sobre ele. Mas, enfim, o meu raciocínio é esse. A base da constitucional, né? A questão da proporcionalidade também. Eu não posso querer que o meu pai me pague uma pensão alimentícia que o asfixie de forma que ele próprio não consiga sobreviver. Sim, vai oferecer um padrão de vida para o filho que ele mesmo não consegue suportar. Aí o que acontece? Aí o casal se separa, um dos cônjuges casa de novo, e aí, casou de novo, teve outra família, esquece que ele tem outros filhos com outra família e que ele também tem obrigação com outros filhos. É uma questão ético-moral muito complicada aí. Sim, sim. Mas, no geral, eu acho que a gente deixou bem claro aqui para as pessoas que nos assistem, né, como é que deve ser feito esse cálculo. Só que eu faço a ressalva novamente que isso tudo que a gente falou aqui sobre as diferenças em relação às verbas remuneratórias e as indenizatórias, a gente vai utilizar esse raciocínio quando não houver na decisão judicial um entendimento contrário a isso, certo? Então, se a decisão judicial for silente em relação a como deve haver, né, a elaboração desse cálculo da pensão alimentícia, então a gente vai utilizar essa regra que a nossa querida Regilene trouxe aqui pra gente. Nada impede que o pai decida, entenda. Não, é sobre tudo. O que eu ganhar, né, seja indenizatório, nada que um bom acordo exatamente. não resolva. O acordo é uma exceção. A gente está aqui tratando quando não há acordo, então como que o juiz vai exigir isso? Mas vamos aproveitar a oportunidade para conclamar os nossos ouvintes a procurarem incrementar mais o seu aspecto ético-moral, o seu aspecto humano e fraterno, que se exige muito dos outros, né? E a gente sempre fala que é melhor um mau acordo do que uma boa briga. É verdade. Né? Com certeza. Assina embaixo. Muito obrigada, Regilene. Te agradeço muito. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e a gente se vê na próxima. Até lá!